E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando do mangá Zou no Inverno, do mestre ilustríssimo Jiro Taniguchi. Esta obra foi lançada no Japão no ano de 2008 em um volume único e é classificada como um seinen, ou seja, voltada para o público adulto masculino. Esta aqui é a versão brasileira da obra, lançada pela editora Devir no finalzinho do ano de 2021, com um preço de capa de R$ 55. Bom, o que nós temos aqui é um material em capa cartonada, com sobrecapa. O miolo é em uma espécie de papel off-white e as medidas do material são 17 por 24 centímetros em 236 páginas. Mas antes de eu dar a minha opinião sobre a arte, os personagens e a história desse mangá, eu te convido a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp junto com outros inscritos. É um grupo para discussões acerca de quadrinhos. Então fica aqui o convite para vocês. O link está na descrição deste vídeo. Então vamos conferir de perto mais uma obra do mestre Jiro Taniguchi. Antes de falar sobre a história em si, é preciso destacar que, embora a maioria das obras do mestre Jiro Taniguchi sejam contemplativas, isso é uma verdade, esta aqui foge um pouquinho desta característica, e o título da obra não é autoexplicativo. Zou no Inverno, você, pelo histórico das obras do Jiro Taniguchi aqui, poderia pensar que se passa, né, no espaço aqui de um zoológico durante o inverno lá no Japão, mas não é bem isso. Então, quando você lê Um Bairro Distante, A Valise do Professor, O Homem que Passeia, Gourmet Solitário, esses títulos são autoexplicativos. Aqui não ocorre em Zou no Inverno. Então esta aqui é a sobrecapa. E a obra em si, agora sim a capa para vocês. E esta obra aqui, ela compila o início da vida adulta do Hamaguchi, que é um garoto ainda menor de idade, que inicialmente trabalha em uma pequena empresa que produz gravatas e alguns outros itens do vestuário. Então a primeira história aqui se chama Zou no Inverno, que é a história, obviamente, que dá título a este mangá. E o Hamaguchi é meio que um faz tudo aqui nesta empresa. Ele busca matéria-prima, entrega o produto acabado para os varejistas, enfim, mas nada do que ele realmente gostaria de estar fazendo ali, que é o design dos materiais que são vendidos. E para diminuir essa frustração, o Hamaguchi visita o zoológico da cidade e o transforma em cenários de suas pinturas. Entretanto, acontece aqui um fato que mudará a vida dele para sempre, em razão desta mulher, que é a filha do dono dessa empresa. Ela foi devolvida pelo marido porque ele acabou descobrindo uma traição, e ela fica então enclausurada, pois o pai dela, óbvio, se sentiu desonrado. Então ela está proibida de sair de casa desacompanhada. Então essa mulher, a Ayako, ela só pode sair de casa, né, se estiver acompanhada por alguém. E aí o Hamaguchi recebe essa nova tarefa, ser o guarda-costas da Ayako, a fim de evitar que ela continue com o seu romance, né, com o seu amante, encontrando com o seu amante. E o Hamaguchi não tem muita escolha, e aí ele acaba por ser usado por essa mulher, que ganha a confiança dele e pede para que ele então acompanhe ela até o zoológico, mesmo que no dia em questão esteja nevando muito. E, para surpresa do Hamaguchi, ela havia marcado um encontro com esse amante e eles fogem. Obviamente que o coitado do Hamaguchi recebe a culpa, porque afinal ele, né, foi responsável, ele deixou que a Ayako fugisse com esse amante. E algumas pessoas até dizem que ele seria uma espécie de cúmplice do ocorrido. Então, com muito desgosto, né, de toda a situação, aí o Hamaguchi liga para o seu amigo em Tóquio, que é este carinha aqui, que é o Tamura, e esse amigo dele oferece ajuda então para arrumar um emprego lá em Tóquio. Mas
Não fala muitas coisas, além disso, ele não explica que emprego seria esse. E entrando aqui neste segundo capítulo, de Zu no Inverno, o Hamaguchi ele é meio que obrigado a trabalhar como um assistente de mangaka, né, pintando as páginas que lhes são confiadas. Assim, muito legal essa história. Passa aqui uma vaga ideia de como os estúdios dos mangakas funcionam lá no Japão. É uma confusão sem tamanho para entregar os capítulos do mangá dentro do prazo que é exigido pelas editoras, pelas revistas. E o Hamaguchi acaba tendo que mostrar serviço desde esse primeiro momento. Apesar de ele ter ido lá no estúdio só para uma visita, né, para entender como que seria o trabalho. Então, ele é colocado, obviamente, dentro desta função, né, de assistente, um dos assistentes, e já com uma enorme pressão em razão do prazo estar acabando. E o negócio aqui é tão frenético que quando eles finalmente terminam esse trabalho, eles saem para comemorar, né, os assistentes, aí, a equipe de assistentes sai para comemorar essa, entre aspas, conquistas de ter finalizado o trabalho. E o assistente principal aí desse mangaka avisa o Hamaguchi que ele vai pedir demissão e que ele precisa assumir toda a responsabilidade. Isso é surreal. Obviamente tem outros acontecimentos aqui que talvez não sejam interessantes eu narrar, porque de certa forma estragariam a experiência de leitura de vocês que ainda não conhecem esta obra. Então, conforme a história avança aqui, ela passa a tratar sobre o Hamaguchi e o seu trabalho como um assistente de mangaka. E tudo isso muda quando ele conhece a Mariko. Quem é a Mariko? É essa garota aqui que está ilustrada na quarta capa. E ela é uma garota que passa a vida dentro de um hospital. Claro que ela tem liberdade para, em alguns dias, sair, se divertir, mas ela não pode fazer esforço, mas ela não pode fazer muito esforço justamente em razão desta saúde mais frágil. E o Hamaguchi acaba se encontrando com ela algumas vezes a pedido de um amigo do mangaka para o qual ele trabalha, mas com o tempo ele acaba se apaixonando por ela. E ela tem uma influência muito significativa nos rumos da carreira do protagonista. Assim, gente, isso aqui é uma história totalmente diferente daquilo que eu esperava. Eu não assisti review sobre Zou no Inverno, eu comprei porque é Jiro Taniguchi, já conheço o autor. Então eu li um pouco da sinopse, que está disponível aí nos sites de compra, né? Sempre tem uma breve sinopse, mas esta história aqui foi uma surpresa total para mim com relação ao rumo que ela tomou. Então eu penso que a história é o ponto forte desta obra. Eu daria uma nota 8,5. Ela é muito bem construída, tem um ritmo legal de leitura. Algumas pessoas criticam, por exemplo, a Valise do Professor por ser um tanto quanto arrastada no início do mangá, e isso não acontece aqui. Então o teu receio com relação a isso pode ficar despreocupado. A construção dos personagens aqui é muito boa, principalmente do protagonista, né, do Hamaguchi. Você consegue acompanhar todo o desenvolvimento que ele tem, né, o crescimento dele como um artista de mangás. E o Jiro Taniguchi sabe como ninguém transpor das páginas para o leitor as sensações, as emoções, os sentimentos desses personagens. Então também fica com a nota 8,5. E a arte também é sensacional, é muito boa, principalmente com relação aos detalhes. O Jiro Taniguchi, ele tem toda uma característica que nós já conhecemos com relação aos traços dos personagens. Inclusive, algumas vezes eu pelo menos tenho a sensação de já ter visto um determinado personagem, né, em outras obras dele, mas são os traços do autor e eles são muito bonitos. Eu gosto, dou uma nota 8,5. Para finalizar o vídeo de hoje, se eu recomendo ou não, sim, eu recomendo o Zou no Inverno. Inclusive, não faço qualquer tipo de restrição com relação ao público-alvo. Lembrando que, por exemplo, A Valise do Professor, Um Bairro Distante, eu cheguei a afirmar que não é uma leitura para todo mundo, porque ela é mais contemplativa, exige um amadurecimento maior do leitor para compreender tudo aquilo que é passado.
E ainda assim, obviamente, faltam coisas, afinal, apenas o Jiro Taniguchi sabe exatamente o que ele quis passar, né? De uma forma completa em relação à obra. Mas aqui não, aqui você não tem essa necessidade de pensar muito sobre o que está acontecendo. Você apenas senta, lê e se diverte com a história que está sendo contada. Ó, vou chegar ao ponto de dizer para vocês que muito provavelmente eu gostei de Zou no Inverno o tanto quanto eu gostei de Um Bairro Distante, que até então é o melhor material que eu li do mestre Jiro Taniguchi. Claro, se for fazer um desempate, eu prefiro Um Bairro Distante. Mas dentro dessas questões que eu apresentei para vocês de arte, personagens e história, eu acredito que Zou no Inverno está no páreo. E nós vamos ficando por aqui. Esta foi a minha primeira leitura do ano de 2024. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.